Olá, tudo bem? O Se Liga na UFG de hoje vai falar do Cerrado, um dos principais biomas do Brasil e do mundo. Apesar de sua importância, o Cerrado não tem a visibilidade nacional e internacional que a Amazônia tem, por exemplo. E isso é muito grave e é o bioma que mais tem sofrido com o desmatamento. As causas são muitas e vão desde processos de urbanização até o agronegócio e demais formas de exploração oriundas de projetos políticos e econômicos. Este é um assunto que te interessa? Então fique ligado no episódio de hoje. Estamos apenas começando. A Universidade Federal de Goiás conta com um projeto chamado Solo na Escola, que visa ensinar crianças sobre a importância do solo, da terra mesmo. Que tal conferir um pouco disso tudo? Olá pessoal, meu nome é Renata Santos Momoli, eu sou professora do IESA, dou aula para o curso de Geografia e Ciências Ambientais e hoje a gente vai mostrar para vocês um pouquinho do trabalho de extensão que fazemos, denominado Projeto Solo na Escola. Esse projeto visa divulgar a importância e a fragilidade do solo como recurso natural e levar esses conhecimentos produzidos aqui na UFG, na universidade, ao maior número de pessoas possível. A ideia de conhecer um pouquinho mais o solo e levar essa ideia para dentro da escola é com que cada criança e até mesmo cada professor se reconheça nesse recurso, né? Saiba que é dele que nós extraímos nosso alimento, dependemos desse recurso para o tecido das nossas roupas, né? E para várias outras utilidades, e não só pensar em nós seres humanos. O solo é um corpo natural, tridimensional, né, que tem profundidade, largura, comprimento, ocupa uma posição no espaço, ele atua como um revestimento do nosso planeta, né, assim como a nossa pele protege os nossos órgãos internos, o solo também reveste o planeta Terra, né, exceto as áreas onde temos massas de água, oceanos. Então o solo tem, além de ser um corpo tridimensional, que ocupa a superfície da Terra, ele é um meio dinâmico, poroso, que dá condições de desenvolvimento vegetal e abriga diversas espécies, tanto espécies animais quanto vegetais. E esse solo, à medida que o tempo passa, ele vai evoluindo e vai dando condição cada vez mais do desenvolvimento de plantas. Então as plantas elas ocupam geralmente, né, as porções superiores do solo, né? Chamamos de horizonte A, que é a camada da superfície. Lá embaixo, isso aqui é uma representação de um perfil natural, teríamos as rochas em decomposição e os primeiros estágios de transformação do solo. O solo pode ter variação de cor, todas essas cores são cores reais, são solos de verdade, coletados aqui em Goiás, né? Ou seja, numa pequena área temos uma grande diversidade de colorações e também de texturas. Então esses solos eles representam todas as possibilidades que podemos encontrar na natureza. E um professor em sala de aula, ele pode muito bem representar essa diversidade, trabalhar seus conteúdos com baixo custo, né? Já que falamos de escolas públicas, muitas vezes com restrição de recursos, de uma forma que seja de fácil compreensão para a faixa etária infanto-juvenil e que também possa ser adotado dentro da escola como uma ferramenta de trabalho pelos professores. Vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouco estamos de volta para a nossa conversa de estúdio. O Se Liga na UFG de hoje está falando sobre Cerrado.
Por isso, estamos recebendo aqui em nosso estúdio o geógrafo e professor da UFG, Egmar Chaveiro. Tudo bem, professor? Tudo bem, Marcelo. É um enorme prazer poder discutir, informar, refletir e tentar encontrar caminhos bons e apetitosos para o nosso mundo, o Cerrado. Oh, que bom, professor. Então, já para começar, eu queria que o senhor falasse qual é a importância do Cerrado para Goiás, para o Brasil e até para o mundo. Muito bem. Nós aqui de Goiás, mas também os amigos de Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais, inclusive de São Paulo, do Distrito Federal, de Tocantins, estão conosco no sentido de produzir uma consciência de Cerrado. E exatamente nisso que você pergunta, qual que é a importância do bioma Cerrado. Primeiramente, sempre é necessário esclarecer que esse bioma é um mundo de diversidade genética de plantas, animais, mas também de um sistema biogeográfico que inclui solo, relevo e vários ambientes, e também cultura, saberes, diferentes práticas culturais, memórias, festas e símbolos. A pergunta exatamente, trata-se de uma abrangência territorial muito grande. O Cerrado tem uma área subcontinental. Trata-se de um bioma cuja biodiversidade é a segunda maior do país. Trata-se de um gradiente genético em que tem uma quantidade enorme de plantas que servem à medicina popular, e trata também de um celeiro de águas, e agora, depois de 1970 também, de produção de grãos, de minerais, de energia e de biocombustível. Ou seja, a importância é muito grande. Sim, e mesmo com essa importância toda que o Cerrado tem, como o senhor acabou de falar, ele é um dos biomas mais ameaçados hoje. E quais são os tipos de ameaça que o Cerrado sofre, professor? Muito bem, aqui nós temos um grande pesquisador de um valor que extrapola o Brasil, que é o Altair Salles, e ele, nas suas pesquisas, ele defende que, de fato, o Cerrado sofre uma grande ameaça. E ele vai explicar que essa ameaça, o Cerrado é o mais antigo da história recente da Terra. Esse bioma, ele tem uma longa história, há cerca de 65 milhões, e ele chegou no chamado clímax evolutivo. Ele tem pouca facilidade de regenerar e de constituir novas espécies. O fato é que até 1970, esse gradiente de riqueza vegetal, de animal, e de águas, e de relevos, e de cenários, e de solo, de 70 para cá, ele sofreu uma ocupação avassaladora, e que a chegar a ter hoje apenas 34,22% do remanescente natural. A ameaça, então, ameaça as águas, ameaça o solo, ameaça a biodiversidade, mas ameaça também a cultura de índios, a cultura camponesa, os modos de vida da população tradicional, incluindo vários animais que estão à beira de ser extintos. Certo. O poder público, ele tem feito algo para conter, então, essa degradação do Cerrado? Para a gente entender um pouco o lugar do poder público, especialmente do Estado e dos governos, a gente tem que entender o sistema econômico. Por que o Cerrado, a partir de 1960, 70, ele se insere no jugo da economia internacional? Por que a economia contemporânea, baseada em técnica e ciência, tem como alvo o Cerrado? Ora, o Cerrado passa a produzir bens de exportação, e o Estado subsidia isso, do ponto de vista da logística,
de estradas, rodovias, ferrovias, hidrovias, portos, subsidia também a grande agricultura comercial, agora esse ano é em torno de 200 bilhões. O Estado acaba subsidiando o modelo de econômica cujo o impacto é a degradação ambiental, a extinção de biodiversidade, a intoxicação do solo e da água. O Estado defende que é necessário, que nesse modelo é necessário modernizar, desenvolver, dinamizar a economia. Mas o próprio modelo motivado pelo Estado degrada. Embora a fala do Estado é de ser favorável ao meio ambiente. Então a gente precisa de ler esse ponto contraditório entre o discurso do Estado e sua ação para motivar o dinamismo do Cerrado numa economia mundializada e globalizada. Perfeito. Professor, a gente vai fazer uma pequena pausa aqui nesse bate-papo e a gente vai para um intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente continua essa conversa. O Se Liga de hoje está falando sobre Cerrado, por isso estamos aqui no nosso estúdio com o geógrafo e professor da UFG, o professor Egmar Chaveiro. Professor, no último bloco a gente falou um pouco sobre as políticas de desenvolvimento econômico que são desfavoráveis para o Cerrado. Eu queria que o senhor falasse qual é o papel do empresário e do mercado nesse quadro. O modelo econômico que vige e que transformou o Cerrado de 1960 para cá no que ele é hoje, ele de fato tem uma perspectiva economicista sobre o Cerrado. Ele olha o Cerrado do seu ponto de vista economicista. É a renda territorial dos ingredientes da natureza, da sociedade e da cultura que interessa ao modelo econômico, ou seja, que interessa ao mercado e à esfera produtiva. A questão é sair dessa visão, é sair da visão economicista do Cerrado, é enxergar o Cerrado numa perspectiva vital, respeitar esse patrimônio genético, esse patrimônio cultural, esse patrimônio de povos indígenas e de camponeses. Me parece que o mercado está pouco interessado nessa perspectiva. Ele está, o seu fito, né, o seu coração é movido pelo interesse economicista. Daí os vários conflitos sociais que se tem entre, por exemplo, os movimentos sociais de trabalhadores sem terras e os grandes proprietários de terra. A consciência do mercado ela tem sido uma consciência economicista. Existe uma maneira de ter um desenvolvimento sustentável, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista cultural? Os vários grupos daqui da Universidade Federal, do Instituto do qual eu me origino, do Instituto de Estudos Socioambientais e dos amigos da ecologia, da biologia, da antropologia e da sociologia, especialmente com o estudo dos povos indígenas, mostra que os povos indígenas conhecem o Cerrado, respeitam o Cerrado, conseguem produzir uma vida solidária a partir do Cerrado, se sustentam a partir do Cerrado e não geram vários problemas. Mas nós estamos tratando de uma sociedade complexa, multiética, dinâmica. É possível, existem o paradigma, por exemplo, da agroecologia, ou existem associações cooperativas que conseguem produzir sem intoxicar o solo ou sem mexer na esfera genética, por exemplo, das sementes, ou sem desmatar e danificar, por exemplo, os córregos e os rios, tal como a gente se vê atualmente. O senhor citou aí a agroecologia, né?
E é importante falar também que muitas vezes a gente relaciona a preservação do cerrado com o não desmatamento, mas existe essa questão do uso do agrotóxico também, né? Exatamente. Esse é um tema que ele é obrigado a ser ouvido, a ser discutido pelos vários segmentos sociais. Nós temos em torno de anuais de 500 mil cancerígenos, e os estudiosos, inclusive da Fiocruz, dizem que a origem é de fato a comida envenenada, a água envenenada, a carne envenenada, o solo envenenado. Goiás é o segundo usuário de agrotóxicos. Esse modelo econômico, que tem uma perspectiva economicista, que tem que ter uma rentabilidade econômica do solo muito grande, ele tem usado desse expediente necrófilo, desse expediente que mata, até chegar numa situação de termos medo de comer, ou a comida, aquilo que alimenta, pode gerar doença. Então, o agrotóxico é um sinal de fracasso humano desse modelo econômico. Perfeito. Professor, infelizmente o nosso tempo já se esgotou. Eu quero agradecer a sua participação aqui. Espero que a gente tenha outras oportunidades de discutir a preservação do cerrado, professor. Eu estou contente de estar aqui com vocês e dizer também que há vários professores e pesquisadores, ONGs, associações, movimentos sociais que olham o cerrado numa perspectiva integrada, veem a beleza do cerrado, lutam para que esse gradiente vital seja preservado e que a sua longa história continue viva e alvissareira. Que bom, obrigado, professor. O Se Liga vai agora para o seu último intervalo. Fique com a gente. Você vai conhecer agora um grupo de pesquisadores de um laboratório da UFG que trabalha com pesquisas em ecologia, pensando a biodiversidade de diversas formas. Meu nome é Paulo Demarco Júnior, eu sou um dos coordenadores do The Metalands, Teoria, Teoria, Metacomunidades e Ecologia de Paisagem aqui da Universidade Federal de Goiás. Esse laboratório ele engloba pesquisadores que trabalham com esses vários temas na área da ecologia, é coordenado por mim e pelo professor Arthur Bispo. O laboratório trabalha com pesquisa teórica em ecologia e sua aplicação para a conservação da biodiversidade no Brasil, com ênfase nas discussões atualmente sobre a distribuição de espécies e como criar estratégias para conservar a biodiversidade em um ambiente em mudança. A conservação da biodiversidade exige vários tipos de enfoque. Então, nós temos pesquisadores que trabalham diretamente com espécies, com como elas funcionam, como que elas sobrevivem, como são seus hábitats, com suas características dessas espécies. Nós temos outros pesquisadores que trabalham com modelos matemáticos para prever a distribuição e prever as respostas delas a alterações ambientais de uma forma geral. No entanto, também o laboratório tem uma ênfase na discussão da teoria geral de ecologia, mas sobre um ponto de vista, principalmente nos últimos anos, voltados a um tema chamado ecologia de paisagem. Nós acreditamos que o estudo da ecologia da paisagem, como que os diferentes elementos atualmente estão organizados nas paisagens, isso inclui não apenas a biodiversidade, mas as atividades humanas, como a cana, como a soja aqui no Cerrado. A compreensão da forma como isso se distribui numa paisagem é fundamental para criar estratégias de conservação. A gente também acredita que o estudo da ecologia da paisagem pode favorecer que o conhecimento que nós temos na universidade seja mais facilmente transformado em políticas públicas e afete a realidade. Nós não só trabalhamos no Cerrado, apesar de hoje o Cerrado ser uma das nossas grandes preocupações. Nós temos projetos de pesquisa em uma grande variedade de áreas no Brasil e inclusive em outras áreas do mundo.
mas nós estamos particularmente interessados em entender o funcionamento das paisagens de cerrado e as estratégias mais efetivas para sua conservação. Atualmente, nós temos um grande projeto com o Instituto Chico Mendes de mapear todas as espécies ameaçadas de extinção, utilizando modelos matemáticos e interpretar a vulnerabilidade dessas espécies a todos os tipos de planos de desenvolvimento econômico que o Brasil tem hoje. Esse projeto é particularmente interessante porque ele representa uma lógica fundamental. Nós não seremos capazes de mudar muito das mudanças ambientais que já aconteceram, mas nós somos capazes de renegociar aquelas que estão planejadas. Então, os projetos estão voltados para tentar identificar oportunidades de mudanças nas políticas atuais para a conservação da nossa biodiversidade no futuro. A ciência, para ser efetiva, está baseada em trabalho colaborativo. Então nós esperamos que os alunos desse laboratório tenham uma alta capacidade de colaborar entre si, mas também com muitos outros laboratórios e com muitos outros orientadores, não apenas comigo. E essa também é uma marca desse laboratório. Olha só, para algumas pessoas, o início de uma graduação na UFG é apenas o começo de uma vida toda ligada à universidade. Confira agora mais um quadro Vida no Campus. Eu sou a professora Clévia Ferreira Duarte Garrote, sou farmacêutica formada na Universidade Federal de Goiás. Minha história com a UFG iniciou em 1974, quando neste ano fui aprovada como aluna do curso de farmácia. Desde a minha adolescência, o meu maior sonho era ser professora e professora da UFG. Esse sonho começou a concretizar em 1980, quando fui contratada para professora da disciplina de Química Farmacêutica, onde atuei por mais de 30 anos. Em 1991, fui para realizar um outro sonho, que era de fazer o mestrado e o doutorado. Assumi vários cargos administrativos, tendo sido coordenadora do curso de farmácia, vice-diretora ao mesmo tempo, e depois, em 2002, fui eleita diretora desta faculdade e aí me aposentei como professora. Continuei exercendo o cargo de diretora da Faculdade de Farmácia até 2010. Findo o meu mandato como diretora da Faculdade de Farmácia, fui convidada pelo então reitor a exercer um cargo na reitoria. Fiz uma carreira de muito trabalho e de muita dedicação para a UFG. Mas tudo que eu tenho na vida hoje também foi a UFG que me proporcionou. O Se Liga na UFG vai ficando por aqui. Mande um e-mail pra gente ou acesse o nosso site. Olha, contamos com a sua participação para melhorar o nosso programa a cada dia. E não se esqueça, o site da TV UFG disponibiliza todos os episódios desse e de outros programas na íntegra e de graça. Além disso, lá você encontra os conteúdos exclusivos que estão em nossas redes sociais. Enquanto você espera o próximo episódio, pode acessar e conferir, hein? Tchau!